Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido e se você está vindo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, ajude o canal de esquerda, canal que defende o presidente Lula. Quando estamos dizendo assim, defende o presidente Lula, o projeto do Lula, né? É muito melhor a gente falar um pouco dessa maneira. Projeto que Lula representa, de um Brasil verdadeiro, de um Brasil que se preocupa com a população mais pobre, mais sofrida do nosso país. Os projetos de governo, né, que estão aí, inclusive está na pauta, né, da governabilidade do presidente Lula. Então, é isso que nós defendemos. Tá? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tá? Todos esses projetos relacionados à educação, bolsas, né, que dão condições para os estudantes mais necessitados a poderem frequentar uma faculdade, né? E assim por diante. Uma série de outros benefícios que provém do governo federal. Temos uma série de dificuldades, é claro, né? As coisas não são fáceis comandar um país como o nosso, né? Porque nós temos aí ainda uma gama de políticos que foram eleitos, que são contrários a esse governo, que são contrários a esse projeto político, tá? Mas o que eu venho aqui conversar com vocês no dia 4 de setembro, tá? Estou gravando esse vídeo agora à noite, né? No 4 de setembro. E já tenho o quê? 3 dias, né? Para a chegada do 7 de setembro, em que se comemora a independência do Brasil e assim por diante. Primeiramente, eu queria trazer aqui um comentário a respeito dos patriotas. Os patriotas, que eu não quero nem xingar eles aqui, né? Porque já se acostumou, inclusive nas redes sociais, dar um nome que você já sabe muito bem para esses patriotas. Não, eu vou chamar de patriotas, tá? Patriotas, entre aspas. Esses patriotas que vocês viram durante o governo Bolsonaro, um grupo de pessoas, né, vestindo o amarelo, né, o verde e o amarelo, levando a bandeira, inclusive, né, nas suas maluquices, que tem alguns casos de maluquice que a gente tem presenciado, né? Igual o rapaz lá do caminhão, né, que ficou ele se apoiou ali na frente do caminhão com a bandeira, né, aquela coisa toda. Então, eu estou falando desses patriotas, né, que segundo a versão desses patriotas, eles são defensores do Brasil, né, desse nacionalismo brasileiro, a defesa da bandeira nacional, né? A defesa do hino nacional e assim por diante. Então, na versão deles, eles estavam aí junto com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro era defensor desse tipo de coisa, defensor da bandeira, e que o pessoal da esquerda, por sua vez, não eram defensores, por exemplo, da bandeira nacional e nem defensores do verde e amarelo. É como se o pessoal da esquerda não tivesse esse nacionalismo, como esse sentimento pátrio, como essa gente, por exemplo, teria, né? Esse sentimento pátrio, ou seja, eles têm esse sentimento pátrio, né? O pessoal da esquerda não teria, então, esse sentimento pátrio. Aí eles julgam que
o pessoal da esquerda, tá? E é bom que a gente diga de modo especial o PT, né, que está nessa linha de frente, porque está à frente da esquerda aqui no nosso país, e a grande representação na figura do presidente Lula. Então eles diziam que a nossa bandeira não é essa bandeira nacional, não é essa bandeira do Brasil. Diz que a nossa bandeira é a bandeira vermelha. Aí vocês lembram, né, que até hoje eles ainda fazem isso, né? Vêm nas redes sociais e às vezes apresentam vídeos das nossas manifestações, da presença do MST com a bandeira do MST, a bandeira do PT, né? Essas bandeiras, elas são vermelhas. Agora, cá para nós, que tipo de patriotismo tem essa gente, né? Vamos agora pensar com um pouco mais de pé no chão. O verdadeiro patriota, quem é o verdadeiro patriota? Quem é o verdadeiro nacionalista? É aquela pessoa que defende o seu país. É aquela pessoa que quer o melhor para o seu país. Esse é o verdadeiro patriota, tá? Agora vamos ver aqui. O Bolsonaro realmente ele tinha esse espírito patriota e esse espírito nacionalista, como esses patriotas aí, os amarelinhos, eles achavam, né, e defendem até hoje, né, que o Bolsonaro teria esse espírito patriota, essa coisa toda. Se você pegar o governo Bolsonaro, a gente recordar de todo o governo Bolsonaro, dos 4 anos que o Bolsonaro esteve aqui na presidência da República, o que você vai perceber? Você vai perceber mais um processo de destruição, por exemplo, do nosso país, do que propriamente um processo de construção, né? E se vocês perceberem o quanto que Bolsonaro, inclusive ministros dele também, faltava meio que tipo assim, para usar aqui um palavreado, meter o pé na bunda, por exemplo, dos brasileiros, né? De qualquer brasileiro que fosse, tá? Ou que estivessem nas suas frentes. Basta a gente lembrar que no início, por exemplo, do governo Bolsonaro, não podemos nos esquecer disso, que um grupo deles, né, de radicais, ficavam se ajoelhando diante da bandeira dos Estados Unidos. Se ajoelhando, né, dizendo com os Estados Unidos que era um país verdadeiramente mais interessante, aquela coisa toda. Naquele tempo tinha o Trump, né, se ajoelhando, lambendo as botas do Trump, aquela coisa toda. Então, que tipo de patriotismo é esse? Tem hora que a gente precisa nos perguntar, né, que tipo de patriotismo é esse que essa gente realmente defendia? Se esse olhar deles era um olhar assim mais para os Estados Unidos, né? Então, será que era um tipo de patriotismo mais norte-americano do que brasileiro? Né? Essa é a pergunta que nós podemos fazer. Mas continuando então com o Bolsonaro patriota, né? Que os seus projetos, todos praticamente os seus projetos políticos, era mais destrutivo do que construtivo. É muito difícil se a gente for tentar aqui pensar pelo menos um projeto construtivo para o nosso país que tenha vindo do governo, desse desgoverno do Bolsonaro. Durante o período da Covid, né, que assolou aí o nosso país, então ali você vai percebendo também assim a presença desse patriotismo, entre aspas, né, dessa gente que era contra vacinas, o negacionismo que tomou conta dessa gente toda, e que tudo isso foi coroado, foi muito bem, né, alardeado por esse
desse presidente, o patriota, entre aspas, né? Então, esse patriotismo aí, entre aspas, ele não tem nada de patriotismo nacional, de defesa do próprio país, de querer bem o próprio país, de querer bem que a população brasileira, inclusive, se dê bem. Por exemplo, que pessoas que estão em extrema pobreza deixem a sua extrema pobreza. Que pessoas que estão desempregadas, elas consigam ter mais emprego. Por isso eu diria para vocês que o verdadeiro patriota é ele, o presidente Lula. Ele sim é o verdadeiro patriota, do meu ponto de vista. E nós também somos os verdadeiros patriotas. Por quê? Porque nós defendemos o Brasil. Nós queremos um Brasil melhor. Nós queremos um Brasil verdadeiramente livre, porque esse país, ele ainda não é um país livre, infelizmente. Tá? Porque o Brasil é um país ainda muito dependente, né? Dependente do capital internacional e assim por diante. Então, o nosso desejo é que um 7 de setembro não pode representar apenas um 7 de setembro lá do passado, do grito da independência, porque o Brasil, isso ficou apenas no marco histórico de uma independência, essa coisa toda. E a independência verdadeira, ela nunca aconteceu, né? Com isso, nós precisaríamos ir para as ruas para dar o nosso grito de independência pelo nosso Brasil, junto com o presidente Lula, o verdadeiro patriota. Um grande abraço e até a próxima.